paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para gravar o nosso terceiro e último vídeo, irmãos, da sequência de vídeo, que nós estamos falando de como a gente ter uma leitura sadia da Escritura Sagrada. Nós vemos que no primeiro vídeo, nós falamos que toda a Escritura Sagrada, ou profecias que contém na Escritura Sagrada, ela não pode ser interpretada de maneira individual e particular. Porque se o Espírito Santo inspirou os homens para escrever todo o conteúdo divino, dele ou do Espírito Santo vem a interpretação. Então, nós falamos sobre a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por isso que tem que ler a leitura bíblica com uma oração, com intimidade com o Espírito Santo, para você conseguir entender o que nela tem de espiritual e transforma a nossa vida. No segundo ponto, nós falamos que a pessoa tem que ter o desejo, ela tem que ter a necessidade, ansiar pelo conhecimento bíblico. Não é? A pessoa ela tem que ir mais além do que um simples querer. Falamos sobre Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Tem que ter prazer, você tem que fazer o tempo acontecer para você ter uma leitura, você tem que se empenhar na leitura. E o terceiro vídeo de hoje, irmão, nós vamos falar de algo interessante, tá? Que além desses dois pontos, a gente tem que ter a humildade de entender que algumas coisas que nós temos como verdade e que nós trazemos isso por meio de tradições, por meio de cultura, ou até mesmo de princípios dogmáticos, nós temos que entender que muitas dessas coisas não condiz com a Escritura Sagrada e deixar isso para trás. Então, para que nós venhamos ter base aqui na Escritura Sagrada, eu quero ler um versículo que se encontra no livro de Atos, capítulo 19, versículo 19. Leia comigo. Também muitos que seguiram a arte da magia trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta dos seus valores, acharam um montante a 50.000 peças de prata. Irmãos, eu quero aqui, antes de falar um pouco sobre esse versículo, quero dar uma pequena introdução bem rápida. Eu quero acreditar, sim, que muitas pessoas não nasceram num berço cristão, né? Muitas pessoas aceitaram o senhorio de Cristo no meio da sua caminhada, no meio da sua vida como um todo. É interessante a gente pensar que muitas pessoas não nasceram no berço cristão. Então, sendo assim, as pessoas trazem consigo, até o momento que ele aceita o senhorio de Cristo, ele traz consigo algumas doutrinas, alguns conhecimentos, algumas verdades que não são comparadas ou não condiz com a verdade absoluta da Escritura Sagrada. Quando eu falo isso, irmãos, eu falo a questão de doutrina, a respeito de conhecimento para a vida eterna. Nós vamos ver aqui que no livro de Atos, era justamente isso que estava acontecendo quando Paulo, ele estava na cidade de Éfeso. Ele pregou a mensagem do Senhor com afinco, com uma autoridade. O Espírito Santo trabalhou no coração de muitas pessoas. A Bíblia vai dizer que muitos daqueles que acreditaram na mensagem de Paulo, eles pegaram todo o seu conteúdo, tudo aquilo que eles tinham como verdade, tudo aquilo que eles aprenderam dentro da questão cultural e tradicional, eles lançaram fora. O texto vai falar que eles pegaram seus livros e queimaram. Olha, pelo que nós lemos ali, irmãos, eram livros caríssimos. Eram livros de uma, vamos dizer assim, de uma precisão cultural grande. Mas nem por isso, irmãos, eles quiseram dar continuidade na sua crença. Eles desfizeram de tudo. Por quê? Eles entenderam que a verdade do Evangelho de Cristo, apregoado por Paulo, era muito superior à verdade que eles acreditaram. Então, o ponto que nós temos que entender é isso. Todas as vezes que nós temos a vontade de ler a Escritura Sagrada, a gente vai deparar com essas questões, tá? E a gente vai ter que ser humilde, de reconhecer que muitas coisas a gente aprendeu errado. Preste bem atenção, irmãos, é interessante demais a gente pensar nisso.
Porque tem um ditado que fala que todo bom costume gera bons princípios. Todos os bons costumes geram valores. Mas tem tradição que as pessoas trazem, tem elementos culturais que as pessoas trazem na sua vida que aparentemente tem uma imagem de bondade, tem uma ideia de coisas boas, mas que infelizmente não condiz com a realidade. Os irmãos estão entendendo? Eu quero citar aqui um texto aqui que tem mais ou menos essa natureza. Jesus, numa certa feita, ele apregoando, falando aos discípulos, falando à multidão, e ele lançou o convite para que as pessoas o sigam. E muitas pessoas, disseram: não, Senhor, eu vou com o Senhor, aonde o Senhor for, eu vou estar com o Senhor, eu quero seguir o Senhor. Porém, irmãos, Jesus Cristo disse: os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, porém o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então Jesus estava dizendo assim: olha, seguir-me não é fácil. A minha caminhada aqui é difícil. Então, para que vocês decidam a me seguir, tem que ser uma coisa concreta. Vocês têm que estar cientes que vocês vão passar por situações difíceis. E essas situações difíceis que vocês vão passar, não será motivo de vocês desanimar no meio da caminhada. A sua decisão tem que ser uma decisão concreta. E no meio dessa conversa, Jesus disse: siga-me, siga-me. E o texto vai dizer que algumas desculpas começaram a aparecer. Nós vamos ver que algumas pessoas disseram assim: Jesus, deixa que primeiramente eu visite os pais, deixa que eu vá primeiramente sepultar os meus pais. E a resposta de Jesus Cristo ali chocou um pouquinho com o pedido daquelas pessoas, dizendo: olha, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, porque aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então aquilo ficou um pouco meio confuso, tanto quanto para as pessoas que estavam em volta, tanto quanto para a pessoa que estava lançando ali esse questionamento. Pense comigo, irmãos. Havia uma cultura no meio do povo judaico que a pessoa, o irmão mais velho, ele ficava na casa dos pais até o falecimento do pai, porque ele era o herdeiro de toda a casa. Nós vemos isso na parábola do filho pródigo. O filho mais novo tomou a decisão de sair, porém o filho mais velho, ainda que com a visão voltada para outro lado, mas ele ficou ali porque a cultura, a tradição era: eu sou o irmão mais velho, eu tenho que ficar na casa do meu pai até o falecimento dele, fazer o velório, para que eu possa herdar toda a terra. Nós vemos essa tradição, essa cultura, ao longo de toda a história do povo de Israel. Não só a tradição, irmãos, nós vamos ver também que há versículos, há ordenanças da parte de Deus para a nação de Israel. Nós vamos ver que no Êxodo 20, onde que Deus fala sobre a lei de Deus, o próprio Deus disse que nós temos que honrar pai e mãe. Então, essa cultura era dentro desses princípios, dentro da lei de Deus. Olha, eu tenho que cuidar da mãe, eu tenho que honrar o pai e a mãe. Entende? Então, esse jovem, ele não estava desobedecendo a lei de Deus. Ele estava trazendo consigo algo no coração que dentro da sua cultura tradicional era certo. Entende? Mas o que Jesus disse aqui, irmãos, não era que ele tinha que abandonar a família, que ele tinha que abandonar ou deixar de cumprir Êxodo, capítulo 20, que fazia parte do mandamento honrar pai e mãe. Não, Jesus não estava querendo dizer isso. Jesus estava pesando o que tinha no coração dele. Entende? Aquilo ali era uma questão de um teste para ver o que tinha no coração dele e se verdadeiramente ele queria ou não seguir Jesus. Jesus não estava querendo que ele abandonasse tudo. Tá? Nós vemos esse conceito aí, irmãos, que quando Deus ele aparece para Abraão, ele fala: olha, Abraão, grande será a tua descendência, será como estrela do céu, como a areia do mar. E Abraão questiona: eu não tenho filho. Será que Eliezer, que não faz parte aqui, será que ele será o herdeiro? Não, e Deus disse: não, será da tua descendência.
Nós vamos ver que logo em seguida o tempo passou, não é? Sara, então, ela ficou grávida agora na sua idade avançada, teve um filho chamado Isaac, né? Aquele transtorno lá entre Isaac e Ismael. Mas quando Isaac já estava grande, Deus ele vira para Abraão e fala assim: olha, Abraão, sacrifica o seu filho para mim, leva ele ao Monte Moriá, o local que eu vou te indicar, e traz para mim ele como sacrifício. E o que Abraão fez? Ele pegou ali a lenha, pegou o cutelo, pegou o seu animal, né, colocou o seu filho sobre aquele animal, levou até o monte para sacrificar. Só que na hora do sacrifício, Deus bradou do céu e disse: Abraão, não faças tal, porque eu já percebi que tu temes a mim. Eis ali o sacrifício, eis ali o cordeiro sacrificial. Então, a ideia aqui era justamente isso. Olha, eu não quero que você sacrifique aquilo que eu te dei como promessa. Eu só estava testando. No caso de Jesus, praticamente a mesma coisa. Jesus disse para aquele rapaz: não, eu não quero que você descumpra a ordenança de Deus, o mandamento de Deus, Êxodo capítulo 20, de honrar o pai e a mãe. Eu só queria ver o que estava dentro do seu coração. Entende? Então, nós vemos que ali, aquela cultura, aquela ordenança, impediu com que aquele rapaz seguisse Jesus. Entende? A ideia é justamente essa. Jesus estava dizendo assim: olha, a sua família, deixa que, se você me seguir, a família tem uma promessa de ser cuidada por mim. Né? Nós vemos ali que tem discípulo ali que deixou tudo. Né? Nós vamos ver que Pedro, ele abandonou tudo para seguir Jesus. Mas o que aconteceu no meio da caminhada? No meio da caminhada nós vamos ver que a família de Pedro, ela sofreu com uma enfermidade. Né? A mãe da esposa de Pedro ficou doente. Mas o que aconteceu? Jesus na caminhada foi lá e curou ela, como prova de que se você largar tudo e me seguir, até a cultura, até a tradição, não vai faltar providência na sua casa. Aquele jovem, ele era para ter entendido isso. Não, se Jesus está me chamando para seguir ele, eu vou abandonar tudo e vou seguir. Porque o que precisar na minha casa, o que faltar na minha casa, a providência de Deus vai de encontro e vai suprir no momento preciso. Era isso que Jesus queria que ele entendesse. Então, dentro dessa questão que nós estamos falando, tá ok? Então, a ideia é essa. Quando Jesus chega, quando a mensagem chega, quando o evangelho chega, o que nós temos de tradição, de cultura, ou de dogma, ou de ordenança, que pode impedir a gente continuar a nossa busca? Nada. Nós temos que entender que a verdade de Deus é a verdade absoluta. A mensagem de Cristo é a mensagem absoluta. Que se nós largarmos tudo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tenho como verdade, até mesmo sendo com um princípio bom, o que me faltar no meio da caminhada, Deus vai me suprir. Tá ok? Então essa é a ideia. A gente tem que investir na leitura, a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que entender o que Deus tem para nos comunicar e nos chama em uma caminhada através da Escritura Sagrada. A gente tem que entender que no meio do caminho a gente vai deparar com situações semelhantes a esta, ok? Vale a pena mais obedecer o Evangelho de Cristo, a vocação para a nossa salvação, do que ficar preso em princípios dogmáticos, culturais e tradicionais, ok? E o segundo ponto, irmãos, é colocar em prática. O que você aprendeu como verdade? O que Cristo falou acerca da verdade? O que o Espírito Santo colocou em seu coração acerca da verdade? Você obteve aquilo como verdade? Sim. Agora é colocar em prática. Tá ok? É colocar em prática. Nós vamos ver isso na vida do apóstolo Paulo, né? Na sua caminhada cristã. Interessante que Paulo, irmãos, quando ele vai falar acerca do seu testemunho de vida, em Filipenses capítulo 3, versículo 5 ao versículo 8, ele vai falar: quanto mais eu, Paulo, eu sou hebreu de hebreus, filho de hebreus, segundo a ordem dos meus pais, eu fui fariseu. Mas ele vai dizer que tudo aquilo que ele aprendeu, até mesmo aos pés de Gamaliel, que era um dos líderes sacerdotais da época, ele vai dizer: tudo aquilo que eu aprendi até então, quando eu conheci Cristo,
eu considero como esterco. Paulo estava falando, para mim não tem mais utilidade. E olha que Paulo, ele era muito inteligente dentro da questão judaica, dentro do conceito lei de Deus, não é? Mas ele disse, olha, para mim nada mais tem utilidade. Eu descobri uma outra verdade. E essa verdade foi Cristo que me revelou. Tá ok? Nós vamos ver, irmãos, que o próprio Paulo, lá em Coríntios, né, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, quando ele está dando instrução ali para os irmãos de Coríntios a respeito da ceia, ele vai dizer assim, olha, o que eu estou ensinando a vocês foi aquilo que eu aprendi de Cristo, entende? O melhor dizendo, Paulo, ele tinha o conhecimento da lei, ele era fariseu, segundo a ordem dos seus pais, defensor da lei de Deus, mas isso por cultura, isso por tradição, isso por ordenança. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele percebeu que a verdade de Jesus Cristo, que o ministério da graça, o ministério do Espírito, era superior. Então o que ele fez? Ele deixou tudo para trás. E o que ele ensinava agora, não foi o que ele aprendeu com os fariseus. Não é que ele aprendeu do seu antigo conhecimento. Ele disse, o que eu vos ensino foi o próprio Jesus que me ensinou. Então, ou seja, ele colocou a verdade absoluta em prática. Amém, irmãos? Então, se você quer ter uma vida de transformação mediante o Evangelho de Cristo, quer ser transformado pela palavra, essa palavra que você busca, que você anseia ter o conhecimento dela, quando você se deparar com questões que chocam com aquilo que você tem como verdade, que você trouxe de herança dos pais, como dogma, anula, cancela, tá ok? E fala, não, eu preciso aprender agora é com o Senhor Jesus. Eu preciso aprender agora é com o Evangelho de Cristo. Fazendo assim, você vai ter aquilo que você busca, aquilo que você almeja. Você vai ter aquilo que a Bíblia Sagrada te oferece para a sua transformação, ok? Então eu quero deixar aqui com vocês esse estudo e nós vamos continuar envolvendo aí no conhecimento da Escritura Sagrada. Eu quero que você curta, eu quero que você compartilhe, eu quero que você comente, né? Faça parte desse grupo conosco para juntos crescermos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.